Ninguém admite, mas todo mundo tem aquele frio na barriga quando precisa encostar a boca no microfone e abrir a câmera e deixar a própria voz circular pelo mundo. Há quem disfarce com piada, quem engasgue com a saliva, quem trema só de imaginar que haverá alguém prestando atenção no que sai da sua garganta. É quase uma coreografia involuntária, porque o nosso corpo sabe antes da gente que falar em público é um convite para expor algo que preferiríamos manter guardado. E mesmo assim, insistimos em acreditar que um dia esse medo simplesmente desaparece, como se a confiança chegasse num delivery expresso dizendo, abre aspas, pode ficar tranquilo que está tudo sob controle, fecha aspas. É daí que entra o filme, que não é muito conhecido, intitulado O Discurso do Rei. Esse filme, que deveria ser classificado como um documentário sobre ansiedade coletiva, retrata a história de Bert, que não está sozinho naquele microfone. Ele carrega todos nós, com as nossas pausas tortas, nossas inseguranças, nossas respirações cortadas, pela antecipação do erro que virá. O filme mostra, de forma quase cruel, que o problema nunca foi a gagueira do personagem. A gagueira é só a superfície visível de um abismo muito maior. O peso de acreditar que a própria voz não é suficiente, que se falharmos, o mundo inteiro desmoronará junto com a gente. O rei apenas vive num extremo aquilo que sentimos em escala doméstica, sempre que a fala oral precisa ser ouvida por alguém além de nós mesmos. E se o rei nesse filme sofre, o intérprete sofre dobrado. Porque no nosso caso, a voz não é só nossa, e nunca é usada apenas em nosso favor. Interpretar para o português oral é entrar num território em que o som vira responsabilidade, e a responsabilidade vira medo. A gente sabe que precisa sustentar clareza, ritmo, conteúdo, intenção, emoção alheia e tudo isso com aquele pequeno detalhe de que não podemos parecer que estamos pensando demais, mesmo quando estamos pensando desesperadamente. É um jogo performativo, que não nos deixa esquecer que existe sempre alguém esperando que a voz resolva tudo sem vacilar. E talvez por isso tantos intérpretes tremam quando vocalizam, mais do que quando sinalizam. A mão até pode oscilar sem fazer barulho, já a voz não. Talvez esse medo venha do fato de que crescemos ouvindo que falar errado é vergonha, é tropeçar, é incompetência, que hesitar é fraqueza. Ou seja, venha da ideia tão enraizada de que a voz é uma espécie de cartão de visita emocional e que qualquer rachadura expõe mais do que gostaríamos de expor. Ou ainda, talvez venha dessa pressão silenciosa que acompanha quem trabalha com a interpretação, como se fôssemos obrigados a dominar tudo o tempo todo, como se um deslize vocal fosse prova de que não fomos feitos para esse palco. No fim das contas, o medo de falar em público não é sobre o público, é sobre nós. Sobre o receio de que, ao abrir a boca, algo escape além das palavras. E é por isso que, hoje, seguimos abrindo o episódio com a honestidade possível. Todo mundo teme o microfone. A diferença está no que fazemos com esse medo quando ele finalmente nos encontra. Eu sou o Arley dos Santos, mestre e doutor em estudos da tradução, e hoje vamos conversar sobre esse medo que os intérpretes têm de interpretar para o português oral, levando em consideração suas origens e desdobramentos para a prática profissional. Porque, afinal de contas, de tédio, o intérprete não morre. Sejam todos bem-vindos. O Discurso do Rei conta a história de um homem que nunca pediu para falar em público, mas que, por ironia da monarquia, precisa fazê-lo justamente quando menos consegue. O filme acompanha Bert, o futuro rei George VI, um sujeito retraído, marcado por uma gagueira persistente, que não respeita protocolo, convenção, nem o peso histórico do sobrenome que carrega. Cada tentativa de discurso vira quase um confronto corporal, como se a própria garganta entrasse em rebelião toda vez que ele se aproxima de um microfone. O cenário é a Inglaterra no limiar da Segunda Guerra, o momento em que a voz do líder importa mais do que nunca, o que só intensifica aquilo que já era difícil quando ninguém o observava.
E é nesse contexto que surge Lionel Logg, um terapeuta de fala nada tradicional, lido como um fonoaudiólogo atualmente, que desmonta a formalidade real como quem desmonta móveis antigos, para descobrir onde está o problema. A relação entre os dois começa cheia de atrito, porque Bert está acostumado a obedecer, mas não a ser provocado. Lionel, por sua vez, insiste que a gagueira não é inimiga, mas um sintoma. Conversas, exercícios estranhos, músicas, gritos, traumas familiares, tudo entra na mistura até que o rei perceba de que não está lutando contra a fala, mas contra aquilo que a fala revela. O filme vai conduzindo esse processo com um ritmo quase terapêutico, mostrando que a recuperação não é linear. Existem recaídas, frustrações e avanços que só fazem sentido quando vistos de perto. O ponto de virada chega quando o mundo precisa ouvi-lo. Com o pai morto, o irmão abdicado e o país mergulhado no caos internacional, Bert é forçado a ocupar o trono, e com ele a responsabilidade de discursar para uma nação inteira. O momento do grande discurso vira a síntese de todas as batalhas internas que vimos ao longo do filme. Lionel está ao seu lado, guiando pausas, respirando junto, lembrando que a voz não precisa ser perfeita para ser verdadeira. Bert fala, não sem intenção, mas fala, e é a primeira vez que o público escuta não o homem quebrado, mas o homem inteiro que se reconstituiu enquanto aprendia a pronunciar cada palavra sem medo delas. O filme termina nesse gesto. O rei finalmente encontra um modo de existir dentro da própria fala. Não porque venceu a gagueira, mas porque entendeu que ela não o definia. É um desfecho que não celebra a fluência, mas a coragem. A coragem de se ouvir antes de se deixar ouvir. Quando pensamos nos desconfortos que tantos intérpretes sentem ao vocalizar, o primeiro ponto que emerge é justamente a diferença radical entre as modalidades das línguas às quais trabalhamos. É curioso como esse aspecto, que parece tão técnico e neutro, na verdade se infiltra profundamente na maneira como vivenciamos o próprio corpo no ato de interpretar. Libras e português ocupam espaços sensoriais completamente distintos. Segundo Rodrigues 2018 e 2021, uma é gestual visual, ampla, coreográfica, distribuída nas mãos, rosto, tronco e olhar. A outra vocal auditiva, concentrada na garganta, na vibração, no ar que entra e que sai com uma precisão quase matemática. A mudança da modalidade não é apenas troca de código, é a troca do corpo. E é nesse choque que o desconforto começa a aparecer. O intérprete que está acostumado a construir sentido com movimento, com amplitude, com presença visual, subitamente precisa escolher esse repertório para caber num fluxo vocal estreito, linear e contínuo. É quase como sair de uma sala iluminada e entrar de repente num corredor escuro em que tudo precisa ser dito em uma ordem certa, sem o apoio do espaço ou da tridimensionalidade que a língua de sinais nos permite. A modalidade vocal exige ritmo, exige projeção, exige controle respiratório. Exige uma continuidade que não encontra paralelo direto na sinalização. É outra musculatura, é outra temporalidade, é outro tipo de atenção. Ao mesmo tempo, a recepção dessas línguas também nos condiciona de formas diferentes. Passamos anos treinando o olhar para capturar nuances minúsculas de movimento, e quando vamos para o português oral, precisamos confiar na audição de uma maneira que nem sempre nos é natural. Há intérpretes que, no silêncio, se sentem expostos, porque a ausência da própria voz cria uma sensação de vulnerabilidade. Outros, ao contrário, quando vocalizam, sentem o peso de cada sílaba como se fossem peças frágeis ao cair. Essa transição entre ver e ouvir, entre mover e falar, entre ocupar o espaço e vibrar o ar, cria tensões que não são perceptíveis para o público, mas que moldam profundamente a experiência subjetiva do intérprete. Ainda assim, o fator central está no fato de que a modalidade vocal exige do intérprete um protagonismo que a modalidade sinalizada nem sempre demanda. Quando sinalizamos, o corpo fala junto, e essa partilha dilui a pressão. Mas quando vocalizamos, a voz se torna a linha frontal de contato e o corpo desaparece.
Para muitos intérpretes, essa sensação de estar reduzido a um único canal é desconcertante, porque amplia a sensação de exposição. Não é à toa que tantos se sentem muito mais confortáveis no silêncio movimentado na Libras do que no som estreito do português oral. Essa diferença de modalidades não é apenas uma questão linguística, mas emocional, corporal e performativa. Ela explica por que o microfone assusta, por que a voz treme, por que o receio surge mesmo em intérpretes experientes. E acredite, falo de conhecimento próprio. A mudança da língua sempre é mudança da postura no mundo, e para quem vive entre modalidades tão distintas, essa troca nunca é neutra. Um segundo fator que podemos elencar, que nos ajuda a entender esse medo persistente da vocalização, é a tensão constante entre autoconfrontação e heteroavaliação. Quando o intérprete interpreta de português para Libras, há uma distância natural entre quem produz e quem recebe a mensagem. O intérprete não é o destinatário direto do que está sendo produzido. Ele não controla a recepção da própria performance e, por isso, precisa recorrer ao olhar do outro para validar se o caminho está funcionando. É nesse ponto que surgem as perguntas que se tornam quase um mantra da profissão. Tá claro? Você tá entendendo? Essas são tentativas legítimas de calibrar o discurso, mas também são estratégias para suprir a ausência desse retorno imediato. O problema é que essa heteroavaliação ela é muito frágil. O público pode confirmar por educação, por gentileza, por constrangimento ou simplesmente porque não quer admitir que ele mesmo não entendeu. E nós, intérpretes, sabemos disso. No fundo, ao perguntar, o intérprete não busca apenas a clareza, mas uma espécie de confirmação emocional de que está no caminho certo. É um pedido silencioso de estabilidade num processo que ele próprio não consegue monitorar por dentro. A sinalização, nesse sentido, cria um ambiente em que o controle da qualidade depende do outro, e isso gera um tipo específico de insegurança, mais social do que técnica. Só que quando o intérprete vocaliza, ou seja, interpreta de Libras para português, tudo isso muda de lugar. A heteroavaliação continua existindo, claro, mas antes dela vem algo muito mais cruel: a autoconfrontação. A voz retorna para os próprios ouvidos sem pedir licença, devolvendo cada hesitação, cada tremor, cada sussurro mais baixo do que deveria. Ou seja, a autoconfrontação é imediata, inevitável e por muitas vezes implacável. Ela expõe o intérprete no exato momento em que ele está produzindo, e não depois. Ao mesmo tempo que fala, ele se ouve, e ao se ouvir, se julga, e ao se julgar, hesita. Essa autoconfrontação quase nunca acontece na sinalização, porque o corpo não devolve de forma consciente o próprio desempenho visual. É possível sinalizar sem pensar no formato exato do movimento, mas é impossível vocalizar sem ouvir o próprio timbre. A voz ocupa o espaço íntimo da audição, e isso faz com que muitos intérpretes sintam que estão sendo avaliados duplamente, pelo público e por si mesmos simultaneamente. A heteroavaliação vira ameaça externa, enquanto a autoconfrontação se torna um espelho interno que reflete até o que gostaríamos de ignorar. É por isso que a vocalização carrega um peso emocional tão diferente. Ela não apenas expõe o intérprete ao público, mas o obriga a se expor a si mesmo. E essa dupla vulnerabilidade explica muito do desconforto que tantos sentem quando deixam o silêncio visual da Libras para entrar no terreno sonoro do português oral. No fim, falar em público é sempre enfrentar a avaliação do outro, mas vocalizar é enfrentar, antes de tudo, a avaliação de si. E se tem um medo que não larga o intérprete, principalmente na vocalização, é o medo do outro. Não o outro abstrato, o público genérico, mas o outro muito concreto que habita o nosso campo. Os pares, os colegas, as pessoas que conhecem as regras do jogo, que sabem onde dói, e justamente por isso parecem ter sempre um olhar pronto para apontar deslizes. Falar em público já é por si só desafiador, quando ninguém entende o que você faz.
Falar em público sabendo que tem intérprete na plateia, docente na primeira fila, colega de atuação vendo a sua entrega em tempo real, isso sim aciona um alarme interno que nenhum exercício respiratório resolve sozinho. O medo do julgamento por pares não é um detalhe psicológico, é um componente estrutural de como o campo da interpretação se organiza socialmente falando. Entre TILSP circula uma cultura muito forte de avaliação, que ainda nem sempre é nomeada. Avalia-se a escolha lexical, a fluência, o registro, o ritmo, a respiração, o posicionamento de câmera, o enquadramento de tela, a postura, enfim. E o mais tenso é que essa avaliação muitas vezes não precisa nem ser explicitada. Basta um simples levantar de sobrancelha, um comentário solto no corredor, eu teria feito isso diferente, para que o intérprete seja jogado no lugar de constante vigilância. Quando vocaliza, esse efeito é ampliado, porque a voz não permite que o erro passe despercebido. Uma nota fora do lugar, uma frase truncada, uma respiração cortada, produz um rastro sonoro que parece gritar: vejam, aqui tem uma falha. E o intérprete sabe que, entre quem está o ouvindo, há pessoas com repertório suficiente para escutar essa falha como um índice de incompetência. A avaliação por pares também é atravessada por outro elemento, a fantasia da performance perfeita. Em muitos espaços formativos e profissionais, se constrói uma imagem idealizada daquele intérprete de alta performance, o impecável, o inominável, aquele que vocaliza com segurança, ritmo estável, projeção adequada, sem tropeços, sem hesitações e sem marcas de cansaço. Sejamos francos, na prática, essa imagem não existe. Pois se ela existisse, passaria a funcionar como uma régua. Assim como qualquer desvio do ideal vira quase um atestado público de insuficiência, o intérprete que está no microfone não disputa apenas com o próprio medo, mas com a versão imaginária de um colega que faria melhor, mais limpo, mais bonito e etc. Essa comparação silenciosa alimenta uma sensação permanente de inadequação, mesmo quando o trabalho está tecnicamente satisfatório. Há ainda o fato de que o nosso campo é pequeno e extremamente interligado. Quem atua como intérprete sabe que muitas das vezes as pessoas que hoje estão na plateia, amanhã estarão numa banca, num edital, numa coordenação, numa comissão de seleção. A vocalização nesses contextos deixa de ser apenas uma entrega pontual e passa a ser lida como uma vitrine de competência. Cada interpretação vira potencialmente um currículo expandido, um cartão de visitas ao vivo. Isso faz com que o medo do outro seja também o medo de perder espaço, trabalho, reconhecimento ou legitimidade. O microfone, então, não é apenas um objeto técnico, é um dispositivo de exposição profissional. Pense sobre isso. Quando se articula esse cenário com o que vemos no filme O Discurso do Rei, a analogia apresentada fica ainda mais evidente, como vocês sabem que eu gosto de citar filmes, músicas e coisas da cultura nerd para ilustrar as nossas reflexões. Assim como o rei não teme apenas a população, mas sobretudo a reação da elite política e da família real ao seu desempenho, o intérprete não teme apenas não ser entendido. Teme a leitura, muitas vezes silenciosa, dos seus pares sobre o que aquela voz revela. Teme virar exemplo negativo em conversa de bastidor, teme ter a sua atuação reduzida àquele momento em que a voz falhou. A vocalização se torna, portanto, um lugar onde o medo ganha um outro rosto, nome, CPF e por muitas vezes cargo. Ser contundente aqui significa reconhecer que esse medo não é irracional. Ele é produzido por uma lógica de campo que valoriza o desempenho, vigia o erro e nem sempre acolhe o processo. Enquanto a avaliação por pares continua acontecendo majoritariamente pelo viés da cobrança e não da construção, o intérprete seguirá subindo ao microfone, sentindo que qualquer vacilo pode lhe custar um capital simbólico muito grande. E é justamente esse tipo de medo, mais do que o simples nervosismo, que precisa ser nomeado quando se fala em vocalização. Não se trata só de ter medo de falar.
Trata-se de ter medo de ser, o tempo todo reduzido ao modo como se falou. Quando nós falamos do medo de vocalizar e da angústia que nós, intérpretes, sentimos diante do microfone, há um outro elemento estrutural que precisa entrar em cena com toda a força conceitual que ele carrega: a já discutida assimetria de direcionalidade. Esse fenômeno, documentado de maneira contundente por Nicodemus e Murray, 2013, ajuda a explicar por que tantos intérpretes têm maior segurança na produção em libras do que na vocalização em português, mesmo quando, paradoxalmente, dominem o português há muito mais tempo. Há quanto tempo você fala português, em comparação ao tempo que você fala em libras? A assimetria aparece justamente porque, no contexto bimodal, ou seja, com línguas de modalidades diferentes, os intérpretes preferem trabalhar na direção português para libras. Essa preferência é praticamente o oposto do que ocorre com os intérpretes monomodais de línguas vocais, que se sentem muito mais confortáveis em produzir para a sua língua nativa, não para a sua segunda língua. A pesquisa demonstra que essa diferença não é intuitiva, mas construída pela combinação entre modalidade, tempo de aquisição de línguas e estratégias cognitivas disponíveis. Como o português é, para a imensa maioria dos intérpretes, a língua nativa e de maior domínio, seria natural imaginar que a vocalização seria uma zona de conforto, mas isso não acontece. No percurso de formação e prática, a Libras é incorporada como uma língua de trabalho em idade adulta, ao contrário das línguas orais que muitos intérpretes aprendem ainda na infância. A língua de sinais geralmente chega tarde, é desenvolvida sob forte exigência profissional e acompanha uma inserção prática extremamente direcionada. A exposição a Libras como língua de produção é intensa, maciça, concentrada e cotidiana. Já o uso do português oral, embora constante, não é treinado com o mesmo rigor interpretativo. O resultado é uma curiosa inversão. No corpo do intérprete, a língua que ele domina há mais tempo é justamente aquela que lhe evoca mais medo na hora de interpretar. A pesquisa de Nicodemus e Murray ajuda a entender que essa inversão, ao mostrar que bimodais, nós nos sentimos mais competentes produzindo para Libras, não porque a gente domine mais a Libras do que o português, mas porque a modalidade da comunicação permite o uso de estratégias que não existem na vocalização. É possível recorrer à datilologia, ajustar o ritmo visual, usar o espaço gramatical como um apoio, modular a intensidade com o corpo, compensar as lacunas com diversos recursos espaciais. Ou seja, há mais margens para manobras. A produção em L2 parece mais segura, porque o corpo inteiro participa do processo e porque o erro visual não reverbera com a mesma violência subjetiva que o erro vocal. Já a vocalização elimina por completo essas estratégias. Ao vocalizar, os intérpretes entram na modalidade oral auditiva, onde não há um espaço, onde não há corporeidade para sustentar hesitações. A voz devolve tudo imediatamente. Como vocês estão observando, eu estou inclusive um pouco rouco. A autoconfrontação é direta. O intérprete se ouve, se avalia, se julga. E como mostra a literatura, o sistema auditivo é extremamente eficiente na detecção de desvios, o que torna a experiência ainda mais ansiosa. As autoras também enfatizam que os intérpretes bimodais tendem a subestimar a proficiência nas línguas de sinais e superestimar a dificuldade da vocalização, o que amplifica ainda mais a sensação de ameaça na direção Libras-português, ou no estudo, a direção ASL em inglês. Além disso, há o fato de que ao interpretar da Libras para o português, o intérprete perde o controle sobre a variabilidade do input, ou seja, a Libras chega com velocidades, sotaques, graus de proficiência e estruturas muito diferentes, como evidenciam os estudos sobre a variação no contexto norte-americano, que podemos transportar com certa segurança aqui para o Brasil. A maioria das pessoas surdas não é usuária nativa da sua língua de sinais, ou seja, aprende a língua de sinais de maneira tardia, possivelmente posterior ao aprendizado da língua portuguesa.
O intérprete recebe, portanto, um input altamente diverso, fragmentado e híbrido. Produzir português oral a partir disso é cognitivamente mais desgastante, e o medo que surge nesse processo se mistura com a sensação de inadequação. Quando unimos tudo, o quadro se torna claro. A assimetria de direcionalidade não é apenas um fenômeno técnico. Ela explica por que tantos intérpretes preferem sinalizar, mesmo tendo anos de português, e por que o microfone continua sendo um objeto de ansiedade. A vocalização coloca o intérprete diante da sua primeira língua, mas em um contexto em que sua primeira língua deixa de ser confortável e passa a ser um território de exposição máxima. A lógica então se inverte. Aquilo que deveria ser fácil vira ameaça, e aquilo que deveria ser difícil vira zona de controle corporal. No fim, essa assimetria não se resume à proficiência, mas ao modo como o corpo, modalidade, estratégias cognitivas e expectativas socioprofissionais moldam a experiência subjetiva do intérprete. Vocalizar é difícil, porque tocar na própria voz é tocar no lugar em que não há escape possível. A Libras permite ajustes. O português oral exige precisão, e é nessa exigência que o nosso medo se instala. No fim das contas, tudo isso nos devolve uma pergunta incômoda e necessária. Dá para continuar interpretando e fingir que o problema da vocalização não existe na formação do intérprete? A resposta honesta, na minha compreensão, é não. Se a assimetria da direcionalidade está atravessando a prática, se o medo do microfone está pautando as escolhas de atuação e se a autoconfrontação com a própria voz está travando o trabalho, isso deixa de ser um detalhe e vira tema de formação. Não é um luxo, é uma urgência profissional. É justamente aí que a formação continuada entra, não como mais um curso qualquer, mas como um espaço estratégico para reposicionar a relação do intérprete com sua própria voz. Quando a gente fala em aprender a vocalizar, não está oferecendo aula de dicção, está propondo uma virada de chave, sair do improviso ansioso e entrar no lugar de método, treino, intencionalidade. E é esse o convite do curso sobre vocalização. Pegar esse medo que hoje te paralisa e transformar em ferramenta de trabalho, em diferencial, em competência assumida e treinada. Mas formação continuada sem prática vira só coleção de slides bonitos. É preciso assumir que ninguém melhora a vocalização aprendendo apenas o problema em teoria. O intérprete precisa se ouvir, se gravar, se assistir, se analisar. E isso, claro, que dói um pouco no começo. A dica aqui é simples, mas é radical. Traga a autoavaliação para a sua rotina, não só para os momentos de crise. Grave trechos curtos de interpretação para o português oral, em contextos controlados, e depois se escute com perguntas guiadas, não com autoataques. Por exemplo, o ritmo está sustentável? A respiração está estourando no microfone? A entonação acompanha o gênero textual? Há pausas suficientes para o processamento ou tudo está sendo atropelado? Em vez de comentários como, nossa, que voz horrível. A chave é o que exatamente aqui precisa de ajuste. A prática regular em doses pequenas e em constantes práticas faz mais pela confiança do que grandes mergulhos esporádicos na ansiedade. A heteroavaliação, que tantas vezes funciona como ameaça, também pode ser ressignificada. Em vez de esperar o julgamento dos pares no corredor do evento, é possível construir espaços de feedback estruturados com colegas de confiança, combinando critérios antes de se ouvir ao material. Não é o que você achou, como você percebe, mas como você percebeu a clareza, o ritmo, o registro e a adequação terminológica na minha interpretação. Quando o olhar do outro deixa de ser tribunal e vira parceria, a avaliação por pares deixa de alimentar o medo e começa a sustentar a melhoria. Parte do que o curso de vocalização pode oferecer é justamente esse ambiente mediado, em que a escuta da voz do outro e da própria voz seja organizada, intencional, pedagógica e não apenas optativa. Quando o intérprete entende que a sua relação com a vocalização pode ser treinada, monitorada e transformada, o microfone deixa de ser inimigo. O microfone deixa de ser inimigo e vira uma ferramenta.
A assimetria de direcionalidade continua existindo, mas deixa de mandar sozinha na escolha da direção. A formação continuada entra como esse empurrão estruturado, o lugar onde a prática é guiada, que a autoavaliação é ensinada e que o medo é nomeado e não varrido por debaixo do tapete. No fundo, o recado é simples, embora nada ingênuo. Se até um rei esmagado por expectativas, contexto histórico e trauma conseguiu construir um caminho possível para que a própria fala, quando teve método e suporte, fosse efetiva, o intérprete e você também pode. Não é sobre virar protagonista de filme, até porque esse não é o nosso objetivo, transformar no intérprete de alta performance. Mas é sobre deixar de ser figurante na própria prática vocal. A pergunta que fica então é, se o medo existe, o que você vai fazer com ele a partir de agora? Porque entre continuar evitando o microfone e escolher encarar esse processo com formação, prática e autoavaliação honesta, há uma distância enorme. E é exatamente esse percurso que a gente vai trilhar junto. Então, você é meu convidado. Bora traduzir? Voltamos a qualquer momento com outras reflexões sobre o nosso pequeno mundo da tradução e da interpretação. Porque, afinal de contas, e mesmo rouco, de TED, o intérprete não morre.